Olá! As ações da Gerdau estão despencando ao longo desses últimos meses. A gente sabe que tem muitos investidores que sempre me procuram quase que diariamente perguntando: e aí, Marco, o que está acontecendo com as ações da Gerdau, né? Tanto o GGBR como o GUAL, né? Será que vale a pena? Será que é oportunidade? Tá? Primeiro a gente vai entender aqui nessa informação, nesse gráfico, um pouco do que é a operação da Gerdau, tá? Especificamente a gente tem aqui as operações da Gerdau e basicamente ela tem duas operações, né? Uma operação que a gente chama semi-integrada, né? Conhecida aí como mini mill. Isso representa cerca de 75%, né, da produção do negócio da companhia, e a companhia também tem produção integrada, como a gente consegue ver aqui no gráfico ao lado, tá? Ou seja, a produção integrada é que demanda minério de ferro, né, autoforno tradicional, e a mini mill, sim, a companhia Gerdau é muito rica, né, muito forte no segmento de sucata da companhia. E até tem uma curiosidade aqui embaixo que a gente consegue ver, né, inclusive se você um dia tiver curiosidade, quiser montar a sua siderúrgica, né? Você, para fazer 1 tonelada de aço, né? Você vai demandar aí cerca de 0,9 tonelada de sucata. Só como um exemplo aqui, alguns números. Todas essas informações são públicas. Você pode encontrar no site de RI da Gerdau. E também para você, numa usina integrada, você vai demandar cerca de 1,6 tonelada de minério de ferro, tá? Mas a pergunta principal é o seguinte, né? O que está fazendo as ações caírem, né? Primeiro, é lógico que a gente tem uma informação aqui que a gente sempre mostra para quem é do nosso projeto, fala assim, pô, mas a empresa é boa, a empresa gera caixa, né? Essa informação aqui a gente, pelo menos uma vez por mês, para quem faz parte da MSX, faz parte dos nossos projetos, recebe essa planilha 100% atualizada com o cálculo do Earning Yield, né? É um termo que a gente já trabalhou aqui em vídeos anteriores, e a gente vê que de fato a Gerdau gera muito caixa, lucro operacional em relação ao seu valor de mercado, sendo um dos grandes destaques positivos, tá? Então, longe de ser uma companhia ruim, né? E é uma companhia que gera bastante caixa operacional em relação ao valor de mercado da companhia, atual valor de mercado, tá? Então, essa informação que a gente queria falar para vocês. Mas sempre aquela pergunta, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. O que a gente tem, né? O que justifica talvez as ações caírem, né, recentemente ao longo dos últimos meses? Sempre o analista, essa planilha, por exemplo, de earning yield, a gente está olhando para trás. Mas o que vai trazer o desempenho das ações em bolsa é a gente olhar para frente, né? Quando a gente olha para frente, né, a gente tem uma dúvida muito grande em relação à rentabilidade da Gerdau, né? Nesses números aqui recentes, a gente consegue ver que no quarto trimestre de 2022 a companhia gerava quase 18 bilhões de reais ali de receita líquida e está agora rodando a 14,7 bilhões de reais. Mas mais importante do que isso, olha a lucratividade, né? Se olhar para o lucro bruto, a companhia fazia quase 3 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022 e agora ela está fazendo cerca de 1 bi e 600, né, de valor de mercado agora nesse momento. Então algo está acontecendo, algo muito preocupante. De novo, a gente sempre tem que olhar para frente e lógico que o passado é importante, ver se a companhia ela gera bons resultados operacionais, mas o que vai acontecer para frente, tá? Então essa é a preocupação. Quando a gente vai aqui pelos resultados de cada operação, sobretudo a operação, quando a gente olha aqui a operação do Brasil, a gente vê que no quarto trimestre de 2023, sim, teve um número mais fraco, mas olhem a lucratividade, o lucro bruto. Ela fazia cerca de 600 milhões num trimestre aqui no Brasil, né, as operações aqui no Brasil, né, estamos falando das operações no Brasil, e agora está fazendo cerca de 300 milhões. Ou seja, a lucratividade, tem alguma coisa acontecendo com a lucratividade, e isso pode impactar os próximos trimestres, né? A gente consegue ver que também tem impacto em outras operações, mas principalmente aqui no Brasil a gente teve uma queda muito forte dos resultados aqui no Brasil, tá? E aí até utilizando uma informação aqui que a gente tem, olhando aqui para essa reportagem, né? A gente tem que as importações, né, de aço chinês pode continuar impactando
né, o mercado aqui no Brasil. Então é sempre essa preocupação. O aço chinês, ele entra no Brasil com volume, e esse é o grande assunto de 2024, né, na medida que a China continua produzindo muito aço, né, e se a economia está crescendo cada vez menos, o setor de construção civil por lá está crescendo cada vez menos, para onde que vai ser aço? Não vai ficar no mercado local, no mercado chinês, ele vai para o mundo e grande parte chega aqui no Brasil, né, reduzindo muito a rentabilidade. Inclusive a gente vê queda de preços aí ao longo desses últimos meses, tanto no mercado chinês como aqui no Brasil. Então, essa é a preocupação em relação ao Gerdau e isso pode continuar afetando as ações, tá? Então, longe, né, de ser uma companhia ruim, a companhia continua gerando um lucro operacional bom em relação ao seu valor de mercado, o famoso earning yield, mas essa rentabilidade está decrescente. Enquanto a gente tiver muito aço entrando aqui no Brasil, né, com um preço que pode ser até destruir valor, destruir margens, né, sobretudo para a Gerdau, para a siderurgia brasileira como um todo, mas principalmente para a Gerdau, isso pode continuar trazendo pressão para os seus papéis aqui em bolsa e tudo mais constante, a gente não vê grande reversão. Pelo contrário, grande preocupação é que a China continue crescendo menos, o setor de construção civil tem menos estímulos, menos incentivos e esse aço vai indo para o mundo e acaba chegando aqui no Brasil. Essa é a preocupação, tá? Por isso que eu sempre falo, a gente tem que olhar para frente e o cenário de curto prazo, sobretudo em relação à rentabilidade das operações aqui no Brasil, ainda sustenta um cenário de bastante preocupação em relação ao comportamento das margens aqui no Brasil, tá bom? Então, esse recado que eu queria deixar, esse alerta que eu queria deixar, mesmo sendo uma empresa que paga bom dividendo, mesmo sendo uma empresa que gera um lucro operacional bom, tá? Mas o desafio de curto prazo pode continuar trazendo pressão para as suas ações e isso que é importante olhar, sempre olhar para o curto, médio e longo prazo, sempre para frente e as expectativas aqui são de grandes desafios ainda para a Gerdau, beleza? Qualquer dúvida, eu fico sempre à disposição e a gente se vê em breve aqui no novo vídeo. Até mais, tchau!